Nesse vídeo eu vou tirar a curiosidade minha e de algumas pessoas, que é: qual desses ferros de solda aqui esquenta mais? Para isso eu vou usar esse equipamento aqui, que é um termômetro de alta temperatura. Vou botar a ponta da sonda dele na ponta dos ferros de solda e deixar ele esquentar até parar de esquentar. Então eu vou testar um ferro de solda de 28 watts, 60 watts, 80 watts automático com controle de temperatura, 100 watts e 200 watts, tipo machadinha. Então vamos lá, vamos testar eles. Vou ligar cada um deles e esperar a temperatura estabilizar, e aí a gente vai anotar a temperatura de cada um. Vamos ver, e no final do vídeo aí eu vou fazer uma consideração sobre o resultado que a gente conseguiu. Bom, isso aqui é um ferro de 28 watts de 120 volts, por isso ele está ligado naquele transformador, e ele deu 315 graus. Então vamos medir os outros ferros. 314 agora, que a voltagem está baixando, porque já está bastante tarde. Bom, esse aqui é um ferro que quando eu comprei dizia que era de 80 watts. Aqui ele tem controle de temperatura, eu botei aqui para 420 graus. E esse aí é o máximo que ele chegou, 250. Às vezes ele vai a 252, às vezes fica com 247, mas está muito assim, desse jeito aí. Ele é de 220, não estou usando o transformador. Então, note que, apesar dele vir escrito que ele é de 80 watts, dele está aqui marcando 420 graus, ele não chega nem a 250 legal. Esse aqui é um ferro de 12 volts que eu fiz, de 60 watts. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu fiz esse ferro. Ele está ligado em 12 volts, olha lá, e tem consumo perto de 57 watts. E a temperatura que ele chegou e meio que já estabilizou é 320 graus. Então é essa temperatura aí. Ele tá bem, ele ficou em 316, aí subiu um pouquinho, agora parou em 320. Essa é a temperatura que ele chega, 320 graus. Bom, esse aqui é um ferro de 110 volts, 100 watts, que está ligado aqui no transformador. E ele estabilizou na tensão, na temperatura aí de perto de 315 graus. Foi 315, agora foi 314, agora 313. Isso aí depende um pouco da tensão, depende de variáveis que a gente não controla. Mas a temperatura que ele chega é perto disso aí, 315 graus. Agora foi a 313, já teve em 312, 314, vai a 15, volta para 14, fica nisso daí. Então, ferro de 100 watts. Bom, temos aqui um ferro de 110 volts, 200 watts, da marca Ener. Ele está ligado no transformador também, por causa da rede aqui, que é 220. Ele já chegou a 285 graus. Mas aí começou a baixar. Não sei se a tensão variou. E agora está meio que estável em 280, 279. Ou seja, a temperatura que ele chega é perto disso daí. 280, 285. Por aí, ó, tá aqui parado em 279, provavelmente suba de novo para 280, mas não vai passar disso. Ó, 280, esperar mais um pouquinho, provavelmente ele desça de novo para 279. E então a temperatura que esse ferro alcança,
200 watts é essa daí, 280, agora é 281. Mas ele não... Temos aqui o resultado. O ferro automático, que estava regulado para 420 graus, foi o que chegou à temperatura mais baixa, 250 graus. Ele não chegou nem a 300. Mas ele tem uma vantagem, ele aquece muito rápido. Ele chega a esses 250 graus muito rápido. E por isso ele é um ferro bom, porque ele está pronto para você usar muito rapidamente. Já esses todos aqui, eles demoram muito a esquentar. Agora o interessante é o seguinte. Esse aqui, o machadinho de 200 watts, a gente olhando para esse daqui e esse daqui, a gente vai jurar que esse de 200 watts esquenta muito mais do que esse daqui, né? Mas não, olha lá, ele não chegou, ele chegou a 280, eu botei 285, ele chegou a 285, mas ele estabilizou em 280. Já o de 28 estabilizou em 315 graus. O de 60, ele chegou a 320, mas é um ferro de solda de corrente contínua. Eu liguei ele em corrente contínua, um ferro de solda de 12 volts. E a eficiência da corrente contínua para aquecer resistência ele é melhor, é maior do que corrente alternada. Então talvez por isso ele tenha conseguido uma temperatura um pouquinho maior do que a dos outros. Já os outros ferros, tanto o de 100 watts quanto o de 28, ficaram na temperatura que é a temperatura mágica dos ferros de solda, 315 graus. Praticamente todo ferro de solda que você comprar, ele vai ter essa temperatura aí como temperatura padrão, 315 graus. Aí vem a pergunta. Por que eu tenho que comprar um ferro de solda desse tamanhão aqui, caro pra caramba, se ele esquenta menos do que esse daqui? Porque pense no seguinte, imagina que você tem que soldar esse terminal aqui, ó, com um fio grossão. Imagina que esse ferro aqui está quente. Você, para soldar, você precisa esquentar a peça que vai ser soldada, para a peça ficar quente e derreter a solda. Quando você encostar a ponta desse ferro aqui nesse terminal, ao invés do ferro de solda esquentar o terminal é que vai esfriar a ponta do ferro de solda. Então, a ponta do ferro de solda tem que ter uma massa aquecida maior do que a massa de material que você vai soldar. Então, para soldar esse terminal aqui, eu tenho que usar um ferro de solda desse aqui. Para soldar um fio grosso desse aqui, num outro fio grosso, eu tenho que ter um ferro de solda desse daqui. Esse aqui pode ser até que solde, porque a ponta do ferro tem uma massa maior do que o fio que eu vou soldar. Agora, para soldar esse fiozinho daqui, ó, eu não preciso ter muito mais do que um ferro com a pontinha dessa daqui. E para soldar um componente fininho desse daqui, pequenininho, o ideal é eu ter um ferro de solda que o componente não vai esfriar a ponta dele e ele consiga transferir para esse componente uma temperatura suficiente para derreter a solda para fazer a solda. Então é para isso que servem os vários tipos de tamanhos de ferro de solda, para as várias necessidades que você tem no dia a dia numa oficina. Agora, se você não trabalha em oficina, se você quer ter um ferro de solda em casa para quebrar o galho de vez em quando, eu não recomendo você ter um ferro de solda desse aqui, porque ele não vai soldar nada. 28 watts, 40 watts, não recomendo. Eu recomendo que você tenha um ferro de solda a partir de 60 watts, com uma ponta mais ou menos dessa espessura, 1/4 de polegada, 6 milímetros a ponta, a espessura da ponta, para ela ter massa de calor suficiente para você soldar qualquer coisa. Você solda um fio de instalação elétrica, você solda um fio fininho, isso aqui você não vai mexer. Então, se você mexe com isso, tem um desse assim,
ou um desse aqui, que tem várias pontas e é um ferro de solda muito versátil. O ferro de solda que eu mais uso na oficina é esse daqui, porque ele esquenta muito rápido e quebra quase todos os galhos. Quando eu preciso soldar uma coisa maiorzinha, eu já pego esse daqui ou de 12 volts. E quando eu tenho que soldar um troço desse tamanho aqui, aí só esse aqui resolve. Então é isso daí. A massa do ferro de solda, na verdade, por que esse ferro de solda aqui não chegou a 300 graus? Por causa da espessura do bico. O bico tem muita dissipação. Então, mesmo 200 watts não conseguiu manter isso aqui com 300 graus. Se a gente pegasse essa ponta daqui e colocasse nesse ferro aqui de 200 watts, ele passaria de 300 graus fácil. Chegaria aos 320, perto do que esse daqui chegou. Mas também não ia passar disso. Começa a dissipar muito. Esse daqui, por exemplo, de 60 watts, eu nunca tinha feito ferro de solda. Enrolei a resistência dele para 60 watts, ou seja, uma resistência que em 12 volts consumisse perto de 5 amperes, porque esse ferro aqui já era a carcaça de um ferro de 60 watts. Então eu sabia que ele tinha sido projetado, o corpo dele, a dissipação do corpo mais a ponta, era para 60 watts. Então é desse jeito. A ponta dos ferros de solda é que vão te dizer se ele serve para o que você quer ou não. E a potência dele é feito para aquela ponta. Então, se esse aqui é 100 watts, ele tem uma ponta que 100 watts seja suficiente para manter ela aquecida perto da temperatura padrão, que é 315 graus. Então tá aí, tirada a dúvida. Não tem esse negócio de porque esse daqui é maiorzão do que esse daqui, que ele esquenta mais. Esse aqui acaba esquentando mais. Se é para botar a mão, eu prefiro botar nesse daqui, porque vai estar mais frio. Esse aqui vai estar mais quente, vai queimar mais o dedo. Mas é aquilo, né? Se eu me agarrar nesse aqui muito tempo, eu tô ferrado. Esse aqui, se bobear, eu consigo esfriar ele, porque tem pouco corpo. Bom, é mais uma curiosidade. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. E qualquer coisa é só perguntar, porque eu sempre respondo as perguntas. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.